E aí, meus queridos, tudo certo com vocês? Começando mais videozinho aqui no canal, Palpites de 10. E hoje vamos falar dos jogos, nosso dia 23/8, o nosso sabadão, gurizada. O que a gente tem de jogo para esse sábado? Você me pergunta e eu te respondo. Vamos que vamos. Bom, galera, antes de tudo, eu quero pedir para você se inscrever no canal, deixe seu like e também clique no sininho para receber todas as notificações, gurizada. Vamos nessa, o que a gente tem de jogo aí que a gente pode fazer um palpite? Temos Bragantino e Fluminense, às 4 horas da tarde, pelo Brasileirão, tá? Fluminense e Bragantino que não estão jogando aí, já jogaram, na verdade, né, Sul-Americana, e o Fluminense ganhou os 2 jogos do América de Cali. Então jogou no dia 19, então no dia 23 aqui que ele vai jogar contra o Bragantino. O Fluminense vem de 3 vitórias consecutivas, ambas aí com mais de 1,5 gols. E o Bragantino aí vem de umas 3, 6, 7, 8 derrotas consecutivas, tá? Jogando fora de casa, o Fluminense aí é sim um favorito, tá? Gosto aqui de joguinho interessante para gols, mais de 1,5 gols nesse jogo. E claro, o empate ao Fluminense visando que o Bragantino tá numa draga, tá? Porém, não sei como o Fluminense vai nessa partida, provavelmente vai ir titular, né? Porque o... Ah, mas tem a Copa do Brasil, né? Verdade. O Fluminense sai de uma Sul-Americana, já joga o Brasileiro e tem uma Copa do Brasil, mas provavelmente vai ir titular sim. Então aqui, mercadinho de mais de 1,5 gols e ao vivo o empate o Fluminense, certo? Cruzeiro e Internacional. Aqui a gente tem o Cruzeiro, né, que jogou o último jogo contra o Mirassol 1-1 e vai jogar contra o Inter no sábado. Isso aqui é sábado, certo? Certo, no sábado. O Inter que tem um jogo entre essas duas partidas, tá? Então o Cruzeiro jogou no dia 18, empatou, vai jogar contra o Inter no dia 23. Aqui é um jogo interessante para gols também, tá? O Cruzeiro aí que vem de um empate e uma derrota. Porém, o Inter, eu tô gravando hoje no dia 20/8, que é o dia que o Inter vai jogar contra o Flamengo na Libertadores. Então aqui a gente tem um descanso a mais do pessoal do Cruzeiro, certo? E o Inter vai se desgastar bem para esse jogo aqui, que vai dar tudo de si para tentar ganhar do Flamengo. Então vai chegar mais cansado contra o Cruzeiro. Visando isso, gosto sim da vitória do Cruzeiro e um mercado de mais de 1,5 gols, tá? Grêmio e Ceará, a gente tem aqui um Grêmio também que não tá mais nenhuma Copa, né? Vem de uma vitória contra o Atlético Mineiro, jogando até que bem o Grêmio, tá? E o Ceará vem de uma vitória contra o Bragantino. Porém, os últimos jogos do Ceará sempre mais de 1,5 gols. Os do Grêmio também aqui, ó, tivemos contra o Sport, contra o Fluminense, jogo mais difícil, né? Mas o último jogo aí a gente teve o mais de 2,5 gols. E ainda teve 2 expulsões no Grêmio. Então aqui visando isso, o mercadinho de gols, tá? Também gosto de jogo para mais de 1,5 gols. E eu gosto do mercado de escanteios, ou mais de 8 escanteios na partida, vale a pena. Visando que o Ceará tem um Pedro Raul ali que é alto, então eles podem sim tentar fazer jogadas pela lateral para fazer o cruzamento. E nessas de fazer o cruzamento gera escanteio. Então é interessante para mercadinho de escanteios, com mais de 8 escanteios na partida. Na Série B a gente tem o Curitiba e Remo, primeiro contra o quinto colocado. Se o Curitiba perder esse jogo ou empatar e o Goiás ganhar, Goiás vira líder da Série B. Então é de extrema importância o Curitiba vencer, tá? E pro Remo também, o Remo ganhando vai a 37 pontos e entra na zona de classificação para a Série A. Então é importante para os dois times esse jogo, mercado de mais de 1,5 gols vale a pena e também o mercado aí de Curitiba para vencer, porém ao vivo, tá? Então acompanha ao vivo esse jogo. Se o Curitiba estiver em cima, beleza. Se não, a gente entra no mercado de mais de 1,5 gols. Já aqui temos o Goiás, segundo colocado, visando essa primeira colocação, contra o 16º América Mineiro, tá? Momento aí do América Mineiro não tá muito legal, né? Ele não sabe o que é vencer já desde o mês 7 ali, início do mês 7, já faz mais de um mês que não sabe o que é vencer, só derrotas e empates, porém com bastante gols. E o Goiás aí perdeu o último jogo pro Vila Nova, 2-0, porém também jogos com bastante gols. Então aqui também é um jogo interessante para mais de 1,5 gols, e eu gosto sim da vitória do Goiás. Porém a mesma questão do Curitiba, acompanhar ao vivo, tá? Ver se o Goiás está em cima, está pressionando,
aí entrar numa vitória do Goiás. Caso ao contrário, mais de 1,5 gols. CRB Atlético Paranaense, 10º contra o 13º. Aqui também, mercado de gols é interessante. Quando eles se enfrentaram, o último jogo foi um 2-0. Então, mais de 1,5 gols nessa partida também é legal, tá? Indo agora para a nossa Premier League. Sim, temos Premier League. Temos o Manchester City contra o Tottenham. Início de campeonato, né? Os jogos aí do Manchester City, ele ganhou de 4-0 contra o Wolves e o Tottenham ganhou de 3-0 contra o Bournemouth. Perdeu a Supercopa da UEFA, o Tottenham 2-2, abriu um 2-0, deixou empatar um 2-2 o PSG e perdeu o Telegon Cup para o Bayern. Então já 2 títulos, né? Um título de verdade da UEFA Super Cup, esse Telecom Cup, não sei o que é direito, mas 2 títulos e 2 derrotas, 2 vices, né? Então aqui, gurizada, mercadinho de gols, mais de 1,5 gols, até um mais de 2,5 vale a pena. E claro, ao vivo uma vitória do City. Bournemouth e Wolves. Aqui também a gente tem 2 times que, historicamente, quando se enfrentam, é um mercado de menos de 2,5 gols, porém o mercado de escanteios, tá? Das últimas 6 partidas entre eles, as 5 foram mais de 10 cantos. Então eu gosto desse lance para essa partida. Mais de 9 escanteios e o mais de 8 escanteios para essa partida, tá? Brentford e Aston Villa. Aqui quando se enfrentam, das últimas 5 em 4 foram mais de 2,5 gols. E das últimas 6 em 5 foram ambas equipes marcam, tá? Sempre sai bastante gols quando se enfrentam. Então aqui mercadinho de mais de 1,5 gols. E claro, ambos marcam, quem quiser é um pouco mais ousado. Eu ficaria no mais de 1,5 gols, tá? Arsenal e Leeds. Aqui também a gente tem um time aí que vem de 2 vitórias consecutivas, né? Emirates Cup ganhou e ganhou do Manchester United. Já o Leeds ganhou do Everton e vinha aí de 4 empates nos seus amistosos. Mas aqui o Arsenal é bem melhor que o Everton, né? Ganhou de um time já melhor, o Arsenal. Então aqui eu gosto da vitória dos Gunners, né? Vitória do Arsenal. E ao vivo até uma vitória do Arsenal no primeiro tempo, se estiver atacando legal. Na Série A, na Itália, a gente tem o Napoli contra o Sassuolo. Aqui também não temos detalhes, né? Primeira rodada aí do italiano. Porém, quando se enfrenta nas últimas 7 em 5, são mais de 2,5 gols, tá? A gente pode ver aqui que o Napoli, o último jogo, meteu um 6-1 no Sassuolo. Então, mais de 1,5, mais de 2,5 gols e ao vivo uma vitória do Napoli. Milan e Cremonese, mesma questão do Napoli, tá? Também eu gosto do Milan para vencer o jogo e o mercadinho de mais de 1,5 gols, até o mais de 2,5, tá? Interessante fazer uma duplinha ali, pegar um Milan para vencer, um Napoli para vencer, ou botar Milan para vencer em mais de 1,5 gols, é bem legal. La Liga, a gente tem o Atlético de Madrid contra o Elche, também gosto do mercado de Atlético de Madrid para vencer e o mais de 1,5 gols. Levante e Barcelona, mesma questão, Barcelona para vencer e até um Barcelona para vencer no primeiro tempo, tá? Gosto bastante desse Barcelona para vencer no primeiro tempo. É bem mais time, tem tudo para ganhar, tá? Vai com o time titular, aí o Yamal jogando pra caramba. Então aqui, o Barcelona até vence no primeiro tempo. E vai estar pagando bem, tá? Vai estar pagando 1,70 por aí. Na Bundesliga a gente tem Leverkusen contra o Wolfenheim. Aqui não vou nem falar muito, é o Leverkusen para vencer. Freiburg e Augsburg, aqui das últimas partidas entre eles, das últimas 8 em 6, foram mais de 2,5 gols, tá? Então, mercado de mais de 1,5 gols e mais de 2,5 gols nessa partida. ST Pauli e Borussia Dortmund, aqui também mercado de gols quando se enfrentam. Das últimas 6 em 5 foram mais de 2,5 gols. Porém, o Dortmund vem levando a melhor, né? Jogaram no mês 13 de 2025 e o Dortmund meteu um 2-0. Então aqui, gosto do mercado de mais de 1,5 gols e uma vitória de Borussia Dortmund. Na França, a gente tem o Olympique de Marseille e Paris, né, também começando agora. Olympique de Marseille jogando em casa. Vejo que vai ser um amasso desde o primeiro tempo. Então, o Olympique de Marseille para vencer e um mais de 3, mais de 2 escanteios para o Olympique de Marseille no primeiro tempo. Lyon e Metz, também gosto da vitória do Lyon, 1,40, tá valendo. Na Liga de Portugal a gente tem um Sporting contra o Nacional,
Aqui são duas entradas só, tá? Vitória do Sporting e vitória do Sporting no primeiro tempo. Esses jogos aqui é interessante fazer o seguinte, acompanhar ao vivo. Se não estiver vindo a vitória do Sporting no primeiro tempo e já tiver nos 40 minutos, pega o escanteio limite, o último escanteio do primeiro tempo. Tem 4 escanteios no jogo, pega o 4.5 escanteios, tá? O último escanteio do primeiro tempo. Vale a pena, tá? É uma pressão bem boa, assim, quando é um time muito fraco, quando é um time forte, tá? Então, vitória do Sporting, vitória no primeiro tempo do Sporting e o último escanteio do primeiro tempo. Mesma questão do Benfica, vitória do Benfica no primeiro tempo. E caso não esteja vindo a vitória do Benfica no primeiro tempo, pega o último escanteio limite. PSV e Groningen, também mesma questão, tá? PSV para ganhar no primeiro tempo. Fenerbahçe e Kocaelispor, também eu gosto da vitória do Fenerbahçe e vitória do Fenerbahçe no primeiro tempo. E aqui cabe o mercado de gols, tá? Mais de 1,5 gols. PSV também, tá? Quem quiser pegar mais de 1,5, mais de 2,5 gols, vale a pena. Hertz contra o Montreal. Começou também agora o campeonato. Porém, quando se enfrentam aqui, o Hertz, no mês 5 agora, mais recente, teve um jogo e meteu 3-0 jogando em casa contra o Montreal. Então, gosto da vitória do Hertz a 1,60. Então, vitória do Hertz. Celtic contra o Livingston, aqui é a vitória do Celtic no primeiro tempo e mais de 2 escanteios para o Celtic no primeiro tempo. Essa entrada, essa betezinha é muito boa para o Celtic, tá? Muito bom, é um amasso desde o primeiro minuto. Dinamo de Kiev, Dinamo Zagreb, Dinamo de Kiev. Ele é aqui o Dinamo, ele é um dos times que comanda na Croácia, né? Quando se enfrentam aqui ao mercado de gols, as últimas 5 partidas foram 5 partidas com mais de 2,5 gols, ó. 3-0, 3-1, se bem que o último jogo foi um 3-0 pro Instra, hein? Então tomar cuidado com isso, tá? Então mais de 1,5, mais de 2,5 gols. E claro, ao vivo, uma pressão do Dinamo, vitória do Dinamo, tá? Separei também aqui uma MLS, o Inter Miami contra o DC United. Aqui quando se enfrenta das últimas 6 em 5, foram mais de 2,5 gols e das últimas 6 em 5 ambas marcam, visando que o último jogo foi um 1-0 para o Inter Miami, pelo que a gente estava vendo aqui. Então aqui joguinho interessante para mais de 1,5 gols e uma vitória do Inter Miami, tá? Os últimos 2 jogos foi uma vitória do Inter Miami. Então, mais de 1,5 gols, vitória do Inter Miami. Independente Medellín lá Equidad, terceiro colocado contra o 10º colocado, já temos 7 jogos, né? Quando se enfrentam aí Independente Medellín, os últimos jogos foi um empate, porém vejo sim o Independente Medellín vindo de umas 4 vitórias consecutivas, terceiro colocado, né? Tá melhor. Então, Independente Medellín para vencer. República Tcheca, vitória Pilsen contra o Karviná. Aqui é vitória Pilsen para vencer no primeiro tempo e para ganhar a partida. Quem quiser um mercadinho de gols, mais de 1,5 também vale a pena. Mesma questão Slavia Praga. Slavia Praga para ganhar o primeiro tempo. Mais de 2 escanteios no primeiro tempo para o Slavia Praga. E mais de 1,5 gols na partida também. É interessante. Copenhague, aqui contra o OAB. Primeiro contra o 7º colocado. Vitória do Copenhague a 1-4-2. Tá? E o Visi Inter. Jogo interessante esse aqui demais. Por quê? Inter tá com 43 pontos. O Cups ganhando vai a 43 e empata em pontos. Se o Inter perder pro Ilves, o Ilves vai a 42 pontos. Tá? Então deixa tudo mais ainda embolado. Então é um jogo muito bom para gols. Ambas equipes querem vencer esse jogo. Então mais de 1,5 e mais de 2,5 gols é muito bom. Quem quiser arriscar o ambas marcam, vale muito a pena também. Para finalizar, temos aqui 2 jogos da Noruega. O Raufoss contra o Lillestrøm, primeiro contra o 12º colocado. Vitória do Lillestrøm a 1,40. E separei também o Skake contra o Lyn. É o 6º colocado contra o último colocado, tá? 19 jogos, apenas 11 pontos. E o Lyn ganhando, ele vai a 31 pontos, sobe na tabela. E se perder esse jogo e o Egersund ganhar, ele sai da zona de classificação para os playoffs. Então ele fica aqui. Então ele tem que ganhar contra o último colocado. Então aqui eu gosto da vitória do Lyn e o mercado de mais de 1,5 gols.
Certo, gurizada? Então é isso, são esses nossos jogos aí do nosso dia 23/8. Tá bastante jogo, bastante, até falei, né, muito mais. É o que tem. Temos Premier League voltando, Série A, assim que é bom, né? Quando tem bastante jogo, dá pra dar uma explicação boa, certo? Se tem algum outro jogo que eu não falei, deixe nos comentários. Se você tem outra visão, também comente aí. Se inscreva no canal, deixe seu like, também clique no sininho para receber todas as notificações. Tamo junto, gurizada. Fique com Deus. Até amanhã e é nóis!